Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 24 de Introdução à Programação vamos passar uma visão bem geral, bem rápida sobre paradigmas de programação. O que vimos até agora foi o paradigma imperativo. É aquele paradigma que aborda o problema como uma sequência de passos, uma sequência de ações, né? No sentido de faça isso, depois faça aquilo e assim por diante. Trabalhamos com comandos na ordem, numa dada ordem específica. E a abstração natural, esse paradigma é subrrotina, né? Já que é uma sequência de faça um conjunto de ações numa dada ordem, a gente pode ter uma ação que é subdividida em outro conjunto de ações numa dada ordem. Então, essa é a subrrotina que a gente implementou como funções dentro da nossa linguagem de programação. Isso é um paradigma que segue aí os princípios de rotinas do nosso dia a dia, né? De como fazer uma receita ou seguir instruções para realizar qualquer tarefa. Em termos de organização, os dados podem estar separados das subrrotinas, né? A gente pode ter os dados apresentados com uma visão global dentro do nosso programa, ou não, né? E também é possível também ter dados específicos internamente a cada uma das subrrotinas, né? E a gente agrupa esses dados conforme o domínio ou a necessidade computacional. Inclusive é assunto da nossa próxima aula, uma forma de agrupar dados. O nome a esse paradigma é imperativo, também conhecido como paradigma procedimental ou procedural, e ele vê o problema como um conjunto de passos a serem resolvidos numa dada ordem, né? Então, primeiro faça isso, depois faça aquilo, e assim por diante. Ele é totalmente baseado na máquina de von Neumann, que vimos no começo do semestre, e dois exemplos de linguagens de programação que seguem esse paradigma são a linguagem C e a linguagem Pascal, né? Então, aqui é criado, né, uma variável C e é dito faça a variável C recebe A mais 2. Existe um outro paradigma chamado de funcional, que ele funciona avaliando uma expressão e o valor resultante para algo. A abstração natural é a função, né? Então a gente avalia uma função, tem o resultado dela pode servir de entrada para uma outra função ou como um resultado final do nosso programa. E ela abstrai uma expressão simples como uma função que pode ser avaliada como uma expressão. Então a gente vai ter uma sequência aí de funções sendo avaliadas, todos os cálculos são feitos pela aplicação de funções e não há variáveis globais, apenas os parâmetros das nossas funções e as variáveis locais. É baseado puramente em matemática e teoria das funções, e uma linha de código dessas linguagens parece com isso, né? Um conjunto aqui de parênteses que vão determinar aí cada uma das funções que são operadas. Você executa uma função, resolve uma função, vai resolver a outra e assim por diante. E dois exemplos de linguagens de programação que usam esse paradigma são Lisp e Scheme. Tem também o paradigma lógico, né, que do tipo responda uma pergunta através de uma busca por soluções. Ele é baseado em axiomas, regras e inferências. É muito usado em domínios que lidam com a extração de conhecimento a partir de fatos e relações entre os fatos. A execução do problema torna-se uma busca sistemática em um conjunto de fatos. Por exemplo, eu posso colocar lá como um fato que Luciano é filho de Edson e que Eduardo é filho de Luciano, ensinar uma regra que diz quando alguém é neto de alguém e pedir para ele buscar quais são os netos aí do meu conjunto de dados. Dois exemplos de linguagens que seguem o paradigma lógico são Prolog e Mercury. O último paradigma que vamos comentar hoje é o paradigma orientado a objetos. De fato, é um paradigma que faz bastante sucesso. Hoje em dia tem várias linguagens de programação bastante utilizadas hoje em dia que seguem esse paradigma. Vocês terão uma disciplina específica sobre computação orientada a objetos dentro do nosso curso. E ele baseia-se no agrupamento de aspectos do programa, separando-os do resto, né? Então a gente tenta unir conceitos importantes do domínio, não só dados, mas também métodos. A gente une esses conceitos de forma que as tecnicalidades da programação fiquem num segundo plano e que a gente consiga também isolar, né, dados e métodos específicos de um domínio ou de um
do que a gente estiver tratando, das entidades que estamos tratando, das demais. Isso é bastante interessante quando o nosso programa fica bastante grande, justamente para a gente poder agrupar as coisas e nas suas classes, né, que é o nome que a gente dá a isso dentro da orientação a objetos. Né? Então, as operações dos dados são encapsuladas em classes, né? A gente junta não só os dados, mas também os métodos, né? As operações que vão ser feitas sobre esses dados ficam agrupadas nessas classes, e com isso a gente consegue esconder informações para proteger as propriedades internas de uma dada classe, ou mesmo as operações que são específicas para ela. E essas classes podem ser organizadas hierarquicamente por meio de um mecanismo chamado de herança, o qual permite que você estenda ou especialize cada uma dessas classes. Né? Em particular, para programas grandes, isso é bastante interessante, você ter tanto essa abstração como essa capacidade aí de herdar, de estender comportamento. Dois exemplos de linguagens que seguem o paradigma orientado a objetos são Java e C++, mas elas têm compatibilidade com o paradigma imperativo, elas acabam juntando esses conceitos, né, do paradigma orientado a objetos e do paradigma imperativo dentro delas. A linguagem C++ é a versão orientada a objetos da linguagem C. Né, então elas conseguem ter comandos idênticos aos que a gente tem no paradigma imperativo, que executam usando uma lógica idêntica à do paradigma imperativo. Por outro lado, tem todos os comandos específicos da orientação a objetos, de você definir classes e ter seus objetos, que são as instâncias dessas classes. Existem linguagens que são consideradas puras em termos de orientação a objetos, nas quais tudo são objetos. E dois exemplos são Ruby e Smalltalk. E apesar de alguns comandos poderem ser muito parecidos ou idênticos aos comandos que a gente vê no paradigma imperativo, o significado deles, né, ou como eles são tratados dentro dessas linguagens é diferente, porque de fato tudo são objetos. Né? A gente não vai ter esses tipos simples de dados e essas operações simples que fazemos aí usando o paradigma imperativo. Era só isso para essa gravação. A ideia era só informar que existe uma gama grande de paradigmas de programação. Nós estamos trabalhando unicamente com o paradigma imperativo nesta disciplina, mas dentro do curso vocês terão uma disciplina exclusiva para discutir o paradigma orientado a objetos. Muito obrigado por assistirem essa aula. Nos vemos na próxima.